Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E já para você ter uma melhor experiência com a gente, já clica na nossa carinha, vai aparecer uma engrenagem aqui em cima se você está pelo celular ou aqui embaixo se você está pelo computador. Seleciona a imagem de alta qualidade para ela não ficar oscilando e a gente conseguir fluir melhor aí com o vídeo. E hoje é dia de Êxodo 10 a 13. E depois da nossa leitura, a gente vai fazer a nossa análise da leitura, tudo para te ajudar também na compreensão. Então fica até o final. E vamos para Êxodo 10, que já estamos na 8ª praga, que é a locustas, ou então gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim, vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios. Algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nesta terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Os conselheiros do faraó lhes disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhes o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir, com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoem ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor, e o Senhor fez soprar com muita força o vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não deixou que os israelitas saíssem.
O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: Tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor? Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o faraó a Moisés: saia da minha presença. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que eu vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais verei a tua face. Capítulo 11. Disse o Senhor a Moisés: enviarei mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Então o faraó vai deixar o meu povo sair. Na verdade, ele vai expulsar vocês daqui. Agora, instrua bem o povo. Fale a todo homem e a toda mulher que peçam aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que os egípcios se tornassem favoráveis aos israelitas. Moisés se tornou um homem famoso em todo o Egito, tanto entre os oficiais do faraó quanto por todo o povo. Moisés disse ao faraó: assim diz o Senhor, por volta de meia-noite passarei por todo o Egito, e todos os filhos mais velhos morrerão, desde o filho mais velho do faraó, que se assenta no seu trono, até o filho mais velho da modesta serva que trabalha no moinho. Até mesmo as primeiras crias dos animais vão morrer. Haverá grande clamor em todo o Egito. Nunca antes se ouviu um clamor assim no Egito, nem jamais se ouvirá. Mas os israelitas estarão seguros. Nem sequer um cão latirá contra um homem ou um animal. E assim vocês ficarão sabendo que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então os seus oficiais virão a mim e se inclinarão diante de mim e vão dizer: saiam logo do Egito, você e seu povo. Só então sairei. Depois de falar estas coisas ao faraó, Moisés saiu da presença dele muito irado. O Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não vai dar ouvidos a você, para que os meus sinais se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão realizaram todos aqueles sinais como manifestação do poder de Deus diante do faraó. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não quis deixar Israel sair do país. Êxodo 12. A Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão do Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras, não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar.
Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem nesse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa do pão, ainda sem fermento, e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios.
Os israelitas foram de Ramessés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto os bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que havia levado do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora de casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como o natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado, e Moisés e Arão, no mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Capítulo 13. O Senhor disse a Moisés: consagre a mim todo o primeiro filho homem. O primeiro filho israelita me pertence. Isso se refere não apenas aos homens, mas também aos animais. Então Moisés disse ao povo: celebrem esse dia. É o dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão. É o Senhor que nos tirou daqui com seu grande poder. Portanto, não comam pão fermentado. Vocês estão saindo no mês de Abibe. Quando o Senhor os fizer entrar na terra em que vivem os cananeus, os heteus, os amorreus, os heveus e os jebuseus, a qual ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra que jorra leite e mel, vocês deverão fazer essa comemoração neste mês. Durante 7 dias vocês só poderão comer pães sem fermento. No último dia da semana haverá uma festa solene dedicada ao Senhor. Naqueles 7 dias, comam um pão sem fermento. Em toda a terra não deverá haver fermento, nem pão fermentado. Nessa ocasião, cada um contará ao seu filho, dizendo: esta comemoração é realizada pelo que o Senhor fez por mim quando me tirou do Egito. Assim a Páscoa servirá de sinal em sua mão e comemoração diante dos seus olhos, para que a lei do Senhor esteja nos seus lábios. Pois o Senhor o tirou do Egito com grandes demonstrações de poder. Por isso, devemos guardar este mandamento na data certa todos os anos. Quando o Senhor introduzir vocês na terra dos cananeus, terra que jurou dar a vocês e aos seus pais, separem para o Senhor todo o primeiro filho do sexo masculino e toda a primeira cria dos animais, que seja macho. Eles pertencem ao Senhor. Toda a primeira cria macho, nascida da jumenta, precisará ser resgatada com o cordeiro. Ou seja, em vez do jumento, será consagrado a mim um cordeiro. Agora, se for possível resgatar o jumento, ele precisará ser morto. Quanto aos homens, todo o primeiro filho precisará ser resgatado. Mais tarde, quando seu filho perguntar a você: pai, o que significa isto? Você bem sabe o que responder. É que o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão, com demonstração de poder. Você dirá a seu filho. E continuará contando. Quando o coração do faraó ficou endurecido,
recusou-se a deixar-nos sair. Então o Senhor matou todos os primeiros filhos do Egito, tanto dos homens quanto dos animais. Por isso, o nosso povo oferece em sacrifício ao Senhor todo o primeiro filho macho, e resgatamos nossos primeiros filhos. Isso será como sinal em sua mão e símbolo entre seus olhos, para que lembremos sempre que o Senhor nos tirou do Egito com sua forte mão. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o levou pela estrada que vai para a terra dos filisteus. Era o caminho mais curto, mas Deus disse: não por lá, porque os filisteus estão em guerra. Ora, se os israelitas virem a guerra, podem se arrepender e querer voltar para o Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, pelo caminho que levava ao Mar Vermelho. Os israelitas marcharam em grupos organizados, armados para guerrear, ao saírem do território egípcio. Moisés levou os ossos de José, pois José tinha feito os israelitas jurarem quando disse: Deus certamente virá socorrer vocês. Quando isso acontecer, levem daqui os meus ossos. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, na entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles para mostrar o caminho. De dia o Senhor ia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo, para iluminar o caminho. Assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite nunca se afastaram do povo de Israel. E assim finalizamos essa leitura longa do final ali de toda a praga no Egito, né? E a saída do povo de Israel do Egito. E vamos à nossa análise. O que você tem para dizer desde Êxodo 10? Ali fala das duas últimas pragas, né? Que Deus lançou sobre os egípcios, que a penúltima foi da locusta. A penúltima foi a treva, né? E a última foi os primogênitos. Os primogênitos. Locustas são gafanhotos. Gafanhotos, né? Os gafanhotos vieram e destruíram as lavouras, invadiram os palácios, as casas e tomaram conta, né? E os gafanhotos, eles mordem, né, as folhinhas. Então, tipo, o que sobrou ali daqueles granizos ali que não tinha destruído, os gafanhotos foi comendo tudo, né? E depois veio a treva, que é aquela escuridão que diz que ninguém conseguia se mover, né? Se mover. Então ficaram 3 dias numa escuridão assim gigantesca. E mesmo assim o faraó com o coração duro. endurecido, né? E depois o Moisés vai e fala sobre a 10ª praga. A 10ª praga era a pior de todas, né? Mas mesmo assim, o que aconteceu? O faraó continuou com o coração endurecido. E aí, só que antes de vir essa 10ª praga, Deus dá uma direção, né? Uma ordem ali para Moisés e Arão sobre como que tinha que ser conduzido antes de vir essa praga, porque ele iria matar todos os primogênitos, né? Tanto de animal como de pessoas mesmo. Só que para não ter a morte do povo de Israel, eles tinham um rito a ser feito para não haver essa morte, que foi aonde surgiu a Páscoa de verdade, né? Esse é a primeira, né? O significado da Páscoa. O primeiro significado, não é a primeira Páscoa, é o significado primeiro da Páscoa, Isso. que é essa libertação do povo Israel do Egito, que foi essa parte aí de que eles tinham que fazer para quando viesse essa praga de matar os primogênitos, não matar os primogênitos do povo de Israel. Que daí era, né? O cabrito, o carneiro. Cordeiro sem defeitos e de primeira cria, né? E de primeira cria, de até quantos anos? Ele até fala. 1 ano, né? Então tinha assim, todo o certinho que ele tinha que pegar no 10º dia, no 11º dia do mês, só que iria matar só na tarde do 14º dia, ao entardecer. Então todo mundo iria fazer essa morte junto,
e depois com o sangue do cordeiro, né, iria passar na lateral assim da porta, para quando o anjo da morte passasse, soubesse que ali estavam os filhos de Deus e não iria matar ninguém ali. Então eles fizeram certinho e tinha aquela recomendação também, né, que tinham que comer tudo até o amanhecer. Se não comesse, né, queimava. Isso aí. Então, desde lá a gente vê que o significado da Páscoa em si, ela não muda muito, né? Ela muda depois com a vinda de Cristo, mas a base, vamos dizer assim, o fundamento da Páscoa é o mesmo, que é a libertação, né? A libertação de um povo escolhido de Deus. Então, da mesma forma, depois Jesus Cristo vem e a gente então celebra a Páscoa, né? Já com essa simbologia, a gente não come mais pão não fermentado, a gente não come cordeiro como era na antiga aliança, no Velho Testamento. Mas o embasamento da Páscoa, ela é a mesma, que é essa libertação, esse livramento de um povo escravizado. Aqui eles eram escravizados pelos egípcios. No Novo Testamento nós somos escravizados pelo pecado e aqui eles são libertos, saindo do Egito e indo para a terra prometida que Deus prometeu a Abraão, a Jacó, que é a terra dos cananeus, né? Lá em Canaã. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, então a gente também é escravizado, a gente é liberto pelo sangue de Cristo, que nos libertou dos pecados, para viver em uma vida eterna com Deus. E por isso que é chamado Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque no primeiro significado da Páscoa, o que eles tinham que sacrificar? Um cordeiro. Por isso que quando Cristo morre e fala que ele liberou a gente do pecado, é porque ele seria, vamos dizer, o cordeiro do rito anterior da Páscoa, né? Exato. Que era, por isso que se chama Cristo quando morre de sendo o cordeiro, né? E o do sangue, porque era o sangue que ia mostrar ali que o anjo da morte não ia passar e matar essa pessoa, porque ele era um povo escolhido de Deus. Então, isso é muito importante a gente olhar, por mais que a gente está falando ainda do Antigo Testamento, mas ter essa analogia do Novo Testamento também, né? Porque a Páscoa é algo que a gente pratica até hoje, mas já se perdeu o significado, né? Eu falo assim por mim mesma, que foi criada num lar onde não tinha essa cultura de ficar lendo tudo. A gente crê em Deus, mas nunca pegou assim para ler definitivamente assim o que significa cada coisa. Então eu era da Páscoa comercial, do coelhinho da Páscoa, do ovo, da gente se juntar, e também da parte de católica, né, de não comer carne e tudo, né, que a gente faz as promessas, né, não sei se é isso que a gente pode chamar, mas ter um embasamento melhor do significado dessa data comemorativa é muito importante, né? Então, o primeiro significado da Páscoa é essa libertação do povo escolhido de Deus para sair ali da opressão, da escravidão. Então, depois que eles fazem isso, né? Ali já na meia-noite que passou o anjo da morte, já o povo caiu em pranto porque realmente viu. E aí acontece o quê? O que Deus já tinha falado lá no início, lá em Êxodo 3, né? Que o pessoal ia expulsar eles de lá e ia dar o que eles queriam, né? E aí a gente vê o quê? Que Deus cumpre com o que ele falou, sabe? E aqui ele tá fazendo com que o povo de Israel saia do Egito expulsados ali. E ele até fala aqui que ele mesmo amolece o coração dos egípcios para dar tudo o que os israelitas pedem, mas que saiam. Então, olha só, Deus também, às vezes algumas pessoas levantam aí contra você, né? Às vezes é ruim com você, às vezes é Deus aí fechando o coração deles para você se acordar e tomar uma outra direção, né, para tua vida, porque não é essa direção que ele deseja. Então, preste atenção nos sinais também, né, que aparecem aí no seu dia a dia, porque às vezes corações duros no meio do teu caminho é Deus te livrando também, são livramentos. Deus preparando para algo maior, né? É, tanto é que ali agora que ele
amoleceu o coração dos egípcios para dar tudo. Então ele está preparando já para ir para onde? Para a terra prometida. Prometida lá em Abraão, lá em Jacó, em Israel. Olha só quanto tempo essa terra foi prometida. E ficaram ali 430 anos presos, bem dizer, né? Então faz a gente olhar muito sobre o que a gente passa no dia a dia, né? Se está sendo preparado ou não. E quando eles saem, como eles estavam andando No no deserto. deserto, né? Tem essa parte de nuvem e de fogo caminhando com eles. Por quê? Como Deus amava esse povo, né? Cuidou deles o tempo inteiro. E no Antigo Testamento era o povo escolhido, né? Sim. Hoje em dia ele ama todo mundo. Então não é, ama o Jesse, não ama a Sayuri, ou ama você, não ama outro. Por isso que Jesus veio e morreu na cruz, né? Para mostrar que agora nós todos somos filhos, somos herdeiros dele. Nós escolhemos Todos somos ser... povos escolhidos, né? E daí depende não agora da nossa atitude, né? De não deixar depende assim da família que a gente veio, não depende da onde a gente da nasceu, origem, né? depende da nossa atitude, porque Jesus Cristo veio, né? Ele veio para todos. E daí agora é uma decisão nossa querer seguir ou não. E aí a gente vê mesmo desse amor, né? De, cara, ele sabia que ia peregrinar ali no meio do deserto e que durante o dia o deserto é muito, muito quente. O que ele colocou? Nuvem. Então pensa, o povo tá caminhando e tem a nuvem ali embaixo deles. Do lado, assim, sol tralando e só embaixo deles ali a nuvem. Aí você fala assim, nossa, é muito, né? Só que, cara, olha o tanto de praga que ele mandou e protegeu o povo de Israel, né? Exato. Então, assim, não é só uma maravilha que Deus fez, ele faz um monte. Então, ele tem vastidão aí. E aí, de noite, ele trazia coluna de fogo, porque daí à noite é frio o deserto, né? E escuro, aí, né? Então escuro, é eram os verdade. dois, tanto ali para aquecer o povo e também para iluminar o caminho, porque o povo eu não sei exatamente, mas eu acredito que no deserto anoitece cedo, né? Então anoitecia e só que ainda dava para caminhar, dava para continuar, então caminhava até mais tarde, né? Eram os dois ali. E uma coisa que me chamou a atenção também é que eles tinham um caminho mais curto para ser feito para chegar na Terra Prometida, só que no meio desse caminho tinha uma guerra dos filisteus, né? Filisteus que estavam. Isso. E aí ele sabia que os filhos dele eram meio cagão. Ou putz, se eu mandar por ali, eles vão desistir, vai voltar para trás e vai continuar sendo escravo, né? Vai pelo outro caminho, pelo Mar Vermelho. Então, isso que chama muita atenção, assim, Deus também sabe da nossa coragem. Ele cuidou, né? O tempo inteiro ele Ele estava cuidou. ali atento com detalhes da saída do povo. É. E outra coisa é isso, né? É o capítulo 13, versículo 19, que fala que levaram os ossos de José. E lá em Gênesis, finalzinho de Gênesis, a gente vê José que pedindo, antes de José falecer, né, ele pede: leve meus ossos, quando vocês saírem da terra do Egito, levem meus ossos. E eles cumpriram, levaram os ossos aqui. Moisés levou os ossos de José. Isso é muito E legal. aqui ele relembra, né, que o povo ia vir para tirar ele dali, né? Sim. Então, olha só, 430 anos eles esperaram essa promessa. Isso mesmo. E eu acho que é isso, né? É isso. É isso. Então já aproveita, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para vocês verem agora qual é a peregrinação desse povo de Israel em meio ao deserto. E Nossa também, assinatura. né, até para vocês estarem ouvindo de experiências muito semelhantes com essas que aconteceu com Moisés, até essa que aconteceu com José, que ele escutou Deus falou para ele, né? Deus prometeu que o povo dele ia voltar para a terra dos antepassados. Então, Deus já tinha falado para José, né? O povo aqui no Egito vai voltar para Canaã. Então, até para vocês entenderem promessas que às vezes nós ouvimos há anos atrás e que vão se cumprir no futuro mais longo, orações. Desfrutem de um projeto que nós temos, de uma assinatura que é como se fosse um Netflix,
No entanto, são reflexões, são testemunhos e vivências do dia a dia de pessoas que caminham com Cristo e que desfrutam de coisas similares, igual temos aqui na Bíblia. Pessoas normais, pessoas que simplesmente oraram e creram em promessas que Deus fez e promessas que se cumpriram. E vamos continuar aqui juntos. E já deixa aqui abaixo nos comentários sobre a tua visão, o que você está aprendendo, sobre essa conduta aí, né, do faraó e de que Deus deixou o coração endurecido, depois deixou o coração mole para entregar Sobre a tudo. Páscoa. Sobre a Páscoa, se você já sabe. É verdade. Coloca aí também abaixo se você já sabia desse significado da Páscoa, porque eu confesso que eu não sabia. Te esperamos, né? Lá na nossa assinatura, lá no nosso Netflix da fé. Então, nos vemos no nosso próximo episódio. Beijo. Tchau, tchau. Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!